Oi, sejam bem-vindos. É só esperar a Pri entrar ali. Minha conexão não estava ajudando, mas agora já acho que fluiu. Galera, a gente vai falar um pouco da questão da psicologia agora, nesses dias de quarentena, é, do que fazer, de como agir, que maneiras buscar para ter não ficar tão ansioso, ter um respaldo da questão da mente um pouco melhor. E a gente vai falar com a Pri, que é psicóloga. Hoje ela é estudante de educação física. E aí ela vai nos trazer o parecer dela nessa parte da psicologia. Acho que vai ser bem legal a gente ter informações sobre o assunto. Ontem a gente falou um pouco sobre nutrição na quarentena, sobre como se hidratar, como se alimentar. E hoje vamos para essa parte da psicologia. Onde está a Pri? Ali, aguardando a dona Priscila. E vocês, como é que estão, galera? Como é que estão? Estão conseguindo treinar em casa? Conseguindo fazer alguma coisa da- se mexer? Ó, chegou a dona Pri! Já tô te ouvindo. E aí Engraçado, eu tô te escutando, mas eu não tô te tá vendo. falhando a tua. Mas vamos falando. Ué, que estranho. Aí, agora apareceu. Conexão não tá ajudando, acho que tá todo mundo usando a Deu. internet ao mesmo tempo, né? E aí, Pri, te apresenta aí, fala um pouco de ti. E aí, E aí, como é que beleza. está? Como é que tá nesse Então, período de quarentena? boa Já tarde, Pri tá galera. comigo às 6:30 Acordei cedo hoje. fa... Então tá, deixa eu me apresentar. É, Ixi, tá uma diga. porcaria a conexão. Tá. Bom, pra quem não me Vai conhece, eu ser sou melhor aqui. a Priscila. Eu sou psicóloga, sou pós-graduada em psicoterapia psicanalítica e sou graduanda de educação física. Então, eu fui coach na 303 Odd, né, por alguns meses, no CrossFit Tribu. E estou trabalhando com as duas profissões simultaneamente, né? Então, agora com esse período aí de quarentena, a galera começou a dar uma pirada, né? De estar em reclusão dentro de casa, sem convívio social. E aí a gente pensou em fazer a live para poder tá abrindo um espaço assim para a gente conversar e pensar um pouco juntos, né? De como passar por essa fase um pouco mais tranquila, assim, menos estressante possível. Sim. É porque é um período que a gente não, foi muito de supetão e meio que a gente está sendo obrigado a ficar dentro de casa. Exato. Todo mundo sonha por isso, né? Ah, vou ficar um mês em casa, não vou fazer nada. Mas quando a gente chega no terceiro dia, vê que é uma maravilha total, né? Exato. Então, ontem a gente abordou um assunto que a galera está descontando muito na questão da alimentação, muito na questão de ficar muito tempo deitado, de não ter uma rotina. Então, eu queria que tu falasse um pouco nessa questão de ter rotina, de trabalhar mesmo que em casa, achar alguma ocupação. O que que tu me diz a respeito disso, Pri? Então, duas coisas que eu pensei primeiro para a gente abordar, assim, a questão do que seria estresse e do que seria ansiedade dentro desse momento de quarentena, tá? Então, são duas coisas que elas podem estar ocorrendo juntas, mas também podem ser separadas, né? Então, Uhum. eu conversando com a galera da box, com os meus amigos, enfim, eu percebi que o pessoal está apresentando muito sintoma de estresse nesse momento, que seria medo e preocupação excessiva de ter contágio, né? Mudança no padrão de Sim. sono e ingesta alimentar. A galera tá dormindo Uhum. pouco, meio em pânico, assim, sem conseguir dormir, ou comendo demais ou comendo de menos,
né? Algumas Sim. pessoas que têm doenças crônicas, tipo hipertensão, diabetes ou alguma até doença autoimune, né? Pode estar apresentando um Uhum. agravo ou sintomas que estavam estabilizados começarem a surgir por conta do estresse. Uhum. Preocupação socioeconômica, gente, tá galera geral apavorada do que vai ser da nossa economia, enfim, né? E da Sim. nossa vida profissional daqui para frente, assim. E também dificuldade de concentração. Então, isso são basicamente alguns sintomas de estresse, assim, que vocês podem estar vivenciando e não sabem nomear e não sabem classificar isso, né? E aí, para falar um pouco de ansiedade, que aí difere um pouco do estresse, nossa, não, tá um barulho horrível. Ligou, ligou a TV aqui. Peraí, deixa eu desligar. E agora não acho o controle. A conexão estava tão ruim que a TV estava parada. E aí agora do nada voltou. Voltou a funcionar. Deu, tô de volta. E aí a gente pode pensar um pouco na questão da ansiedade, né? O que teríamos de sintomas nesse período de quarentena, né? A galera pode começar a Uhum. apresentar descontrole alimentar, preocupação em excesso, tensão muscular. Cara, isso é uma coisa muito, muito comum para quem está em período de ansiedade, assim, começar a ficar contraturado, dar uma torcicolo, alguma coisa nesse sentido, do nada, sem ter feito absolutamente nada, né? Uhum. Pode apresentar sintoma físico também, sudorese excessiva, náuseas, tremor, falta de ar, bem sintoma de crise de ansiedade mesmo, né? E Uhum. também pensamentos obsessivos, né? Tem muita gente que tem tendência e alguns sintomas que não seria um problema ter alguns sintomas obsessivos, né? Mas em situações como essa, pode ser que isso aumente, no sentido de começar a apresentar muitos comportamentos de limpeza, de cuidado, de medo de contaminação, né? Fazendo coisas assim que nem está dentro do recomendado nesse momento, né? Então, isso é algo que a Uhum. gente tem que ficar de olho, né? Porque pode ser que tenha um agravo de sintomas que até então não tinham sido presentes, né? Então, de poder cuidar. E aí, frente a isso, assim, né, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, fundamental para que a gente tenha uma organização, a gente precisa planejar o nosso dia. Isso é fato, né? Porque a gente está em casa, né? Com mais Uhum. tempo livre, enfim, mais disponibilidade que a gente não precisa ter um planejamento, né? Então, assim, se tu vai Sim. trabalhar, tu tá de home office, levanta, toma teu café, toma teu banho, te arruma como se fosse sair para trabalhar. É mais um dia normal de trabalho, tu não tem que passar o dia inteiro de pijama. Isso não faz bem pro nosso psíquico, né? Uhum. Te traz até uma sensação de te deixar deprimido, passar o dia todo de pijama, atirado em cima de um sofá, sem uma estrutura adequada para estar trabalhando, né? Então é muito importante que a gente saia, se arrume como se fôssemos sair de casa, né? Porque isso com Sim. certeza vai fazer um diferencial no nosso dia. Eu tinha feito uma live no domingo pelo CrossFit Tribu e uma das alunas, eu falei sobre isso, assim, sobre se arrumar para trabalhar, enfim. E uma das alunas no outro dia me mandou mensagem, disse assim, Bapri, eu segui tua dica e hoje eu acordei, me arrumei, me maquiei, botei uma roupa, tomei banho e tal, botei até perfume. Nossa, meu dia rendeu muito melhor, eu fui outra pessoa, minha produtividade foi super alta, assim, porque realmente fez toda a diferença para mim, inclusive para autoestima de me olhar no espelho e me ver arrumada, não como uma mulambenta em casa, assim, né? Então isso faz diferença, assim. A Porque gente também traz a precisa sensação, criar rotinas. traz aquela sensação de desleixo, né? Tipo, pá, tô me sentindo vagabundo de estar em, não tô fazendo, não tô Exato. se sente Exatamente. dia e começar a trabalhar de casa. Quando tu tem um horário,
se sentir dessa maneira, não se... Porque a gente se julga muito, né? Sim. É. Então, eu acho que Tá isso é falhando fundamental. bastante, Cleiton, a tua conexão. Tá trancando muito. Eu, pelo menos, não tô te ouvindo. A Veri falou ali que tá travando. Vou pra sala, vamos ver. É, Vamos ver se melhora. Melhorou? melhorou agora. Tô te ouvindo, pelo Ah, menos. então tá. Então, isso que eu estava falando, de ter a rotina, de sair um pouco da cama, de tirar o pijama, de fazer, se sentir mais proativo, mais ativo no teu Sim, dia. E até sim, mesmo com com a certeza. atividade física, isso também. Sem sombra de dúvidas, a gente precisa. Claro que nós não estamos dentro da nossa rotina habitual, né? Porque, enfim, estamos em casa. Mas a gente precisa criar uma nova rotina e adaptar ela, né? Então, assim, tu tem que ter o horário que tu vai treinar e as boxes estão todas oferecendo treinos online, né? Então, assim, tem lá um Uhum, horário fixo, põe programa, faz uma agenda, né? De como vai ser o teu sim, dia. Tu tem que ter os horários certos para alimentação, né? Isso vai evitar que tu também tenha furos na tua dieta, né? Porque não é porque estamos em casa sem treinar que a gente não tem que manter a linha com a alimentação. Agora, mais do que nunca, é super importante, porque a gente está gastando bem menos, né? Então, tem que dar uma sim. segurada na comida. E também a gente ter o horário para trabalhar. Se a gente estivesse fora no escritório, enfim, no nosso ambiente de trabalho, a gente ia ter uma carga horária para cumprir, né? Então, tem que se planejar, tem que organizar isso para fluir o teu dia de uma forma tranquila, assim, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando também, assim, que tá um caos, tá todo mundo apavorado, todo mundo mega assustado, assim, sem saber o que faremos ou quanto tempo ficaremos em reclusão, né? Então, é horrível, é uma situação ruim, tá ruim para todo mundo. Acho que chegou um ponto onde todas as pessoas hoje estão vivendo a mesma realidade, né? Não tá sendo Sim. diferente para ninguém. E a gente E precisa é, e aceitar é o um fato momento, né? inédito. É um fato Exato. inédito para a humanidade. Nunca a gente foi obrigado a ficar em reclusão assim para um bem maior. Isso é a Exatamente. primeira vez que acontece. Então a gente não sabe como lidar numa situação dessa porque é novidade. É novidade. Mas a gente tem que buscar as melhores soluções, os melhores recursos, aproveitar tudo que a gente tem. Esse fato das boxes estarem oferecendo treinos online, as academias, os blogueiros. Eu sei que treinar sozinho é ruim, mas a gente já achou uma solução de treinos em grupos em Uhum. certos horários, E que, porque e esse que tá dando convívio super social, certo, né? Pelo menos, bom, sim, hoje eu aham, tive a experiência de fazer contigo a aula de manhã e foi muito legal, assim, foi super válida a experiência. E eu também tô fazendo isso hoje. Nós estamos fazendo isso com os nossos alunos aqui, né? sim. E eu acho que isso é uma coisa que a galera tem que trazer para si o senso de comunidade. Não precisa acabar porque a gente não pode sair para a rua, porque tu não Uhum. pode encontrar com teu amigo. Mas a gente tem a facilidade da internet, então isso facilita. Porque imagina se fosse nos anos 70 que tu não tinha nem telefone, tem que ficar dentro de casa, assim, vendo TV preto e branco. E aí sim esse é o problema. Não, e a gente precisa estar, não é porque estamos afastados fisicamente que a gente precisa estar afastado também, né, emocionalmente das pessoas. Então, mais do Sim. que nunca, a gente precisa usar esses recursos tecnológicos para estar pertinho, né? Para conversar, para falar com a família, faz uma ligação de vídeo, liga para um amigo. Ninguém precisa passar por isso sozinho, né? E eu até li uma coisa no Instagram que eu achei que fez muito sentido para mim. E depois disso tudo, os abraços vão ter outro sentido para as pessoas, né? Sim, exatamente. Porque vai fazer muita diferença, assim, essa questão do toque, do calor humano, que é o que muitas pessoas não estão podendo viver agora, né? E eu fico Uhum, pensando o quanto deve ser difícil para quem é de outra cidade, que mora sozinho aqui em Porto Alegre, que aí tá sozinho em casa, né? Deve estar sendo um uhum. momento muito tenso, né?
se tu tem uma família para compartilhar, fica um pouco mais leve, né? Sim. A Veri disse ali, ó, que fez um cronograma, de manhã cuidar da casa e treino, tarde leitura, e tempo para um filme, noite alguma aula, cursos que estão oferecendo os gratuitos. Tem bastante Isso aí. cursos e Sim, eu até anotei para falar alguns para passar, que eu acho que é super válido. Senai, FGV, Harvard, estão todos fornecendo cursos online com certificação ainda. sim, isso é Então, legal, porque leitura é uma coisa legal. Tem muita gente que não tem o hábito de ler, mas eu gosto muito de ler, então eu já tinha esse hábito e agora estou tendo muito mais tempo para me dedicar à leitura. uhum. Filmes, dividir isso com a galera também, recomenda um filme para um amigo, pede indicação, bota nos stories do Instagram lá o quadradinho, indicação de série, de filme, Pede indicação, ótimo. para não pirar dentro de casa, porque é aquele velho ditado, né, que a mente vazia é a oficina do capeta. É, e a Então a gente, gente fica tipo, pensando muita merda. e tem recurso, né? Ah, não gosto de ler. Gente, o Spotify tá cheio de podcasts muito maneiros que tu pode escutar. Não precisa ler se tu tem Sim, preguiça, né? Então, é uma maneira de se ocupar, né? sim. E eu acho que o principal, né, tanto da live de ontem quanto a live de hoje, é a gente criar uma rotina saudável dentro de casa. Isso aí. Ontem a gente abordou a questão de abrir a geladeira. Isso é uma questão psicológica. Tem Total. gente que abre a geladeira para pensar. Olha para a geladeira, fica olhando, pensando. Às vezes tu não está com fome, é só a ansiedade de ir lá, olhar o que que tem para comer. E às vezes tu até sai comendo uma coisa que tu não está precisando. A É. gente falou Fora isso do ontem na momento, né? questão da nutrição, né? E aí tu fica, se tu tivesse num escritório, no teu trabalho, tu não sairia da tua mesa toda hora para ir até uma geladeira para comer alguma coisa ou para beliscar. Então, tentem manter o hábito do dia a dia. Sim. E acho que agora a gente está num momento oportuno, a gente sempre reclama que não tem tempo para fazer as coisas, né? Bom, Sim, agora não é mais um problema, porque mesmo que tu esteja trabalhando, vai sobrar horas livres no teu dia, né? Então, assim, sim. bora arrumar o roupeiro, arrumar os armários da cozinha, fazer aquela limpa. Sempre tem alguma coisa para tirar ali que tu não usa mais e depois que passar isso tu vai poder estar ajudando quem precisa, né? São Uhum. coisas que dá para se ocupar. É difícil, assim, claro, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse processo, quanto tempo a gente vai ter que ficar ainda em isolamento, né? Mas a gente tem a oportunidade de olhar para dentro de si, para fazer reflexões, para repensar nossa vida, para criar metas, criar sonhos novos, poder estar olhando, fazendo uma reflexão interna, olhando mesmo assim profundamente para si, pensando se todas as escolhas que foram feitas até agora estão de acordo com aquilo que tu tinha sonhado ou planejado. Se não tá aí o momento de tu planejar como tu pode mudar e te tornar o que tu gostaria de ser. Então, Sim. a gente está com tempo para isso, assim. E o dia a dia, Uhum. ele nos anestesia de uma maneira absurda. E às vezes a gente passa, assim, a semana, quando tu vê, já acabou, tu já tá lá no domingo, já tá começando outra semana e não deu tempo de tu fazer absolutamente nada do que tu tinha de programado. Tu é anestesiado pela tua rotina. Agora a gente Sim. tem oportunidade para isso, né? Para olhar para si. Então, vamos usar A esse Sônia, momento, fazer do lado. a Sônia colocou ali, eu tô adorando esses encontros todos os dias. Me arrumo para esperar por este compromisso. Isso aí é uma coisa legal. Então, É o ótimo. compromisso de ter a aula com o grupo, o compromisso de assistir uma live que tu gosta, de alguém que tu gosta. Eu já me programei, o meu head coach que faz o meu treino, ele vai fazer algumas lives às 8 horas da noite, eu me programei para assistir as lives dele, sabe? O Éder. Então, Sim. busquem assuntos que sejam interessantes para vocês, busquem conhecimento. Acho que agora é um bom momento de a gente buscar aprendizado também, aprender coisas novas. Quem sabe pode estar descobrindo um hobby novo, né? Vamos pintar, vamos desenhar, brincar com as crianças. Então, Meditar, tem, enfim, brinca com os animaizinhos de estimação.
E tu sabe que é um momento assim para se aproveitar também. A gente normalmente não tem uma rotina fixa familiar assim. Às vezes as pessoas Exatamente. moram na mesma casa e não conseguem fazer uma refeição juntos porque, enfim, trabalham em Uhum. horários distintos e não se encontram só na hora de dormir muitas vezes, né? Então assim, agora tu tem essa oportunidade de criar uma nova rotina familiar. E para quem tem filho, isso é fundamental. Quantas pessoas não têm Uhum. a oportunidade de almoçar com seus filhos com calma, né? De transmitir afeto, fazer a refeição para o seu filho, né? Então, Sim. poxa, a gente está com essa oportunidade. Vamos criar rotina familiar, vamos organizar isso, assim, fazer dessa tempestade coisas positivas que possa ser mais do que nunca um momento de união. Exatamente. A Veri colocou ali, ó, que as coisas só te impactam se você deixar, né? Ela está aproveitando o máximo o período para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E também o convívio com Ótimo. o filho dela, né? Tá Exatamente. convivendo, ela já convivia bastante, mas agora tá tendo que tá aproveitando muito mais. Ontem eu fui lá para fazer a live com ela e poder ter esse momento com o meu sobrinho, ter esse momento com ela foi muito legal, sabe? E é coisa Então que a no, gente no tem, dia a dia a gente não consegue, né, Cleiton? Fica sempre é, atribulado de trabalho, enfim, e são coisas que não dá. sim, E tu sabe que é um pensamento assim, tu tem que ter, pelo menos nesse período, mais do que nunca, tu precisa ter isso na tua mente, assim. Para tu ter um dia bom, nesse momento, ele só vai depender de ti. Nesse momento que a gente está exatamente. vivendo, para tu ter um dia bom, só vai depender de ti. Então, assim, ó, o teu planejamento, o teu pensamento Sim. sobre o teu dia vai fazer muita diferença. E não fica só olhando o jornal, né? Só vendo É, tragédia, só não, vendo coisas ruins na TV, né? e se Nem tu for. tudo é notícia e nem todas as notícias são corretas. Isso aí. Ontem, inclusive, eu vi, se eu não me engano, foi ontem num dos jornais, os caras falando que tem muita notícia que está rolando na Muita fake internet, news, nas né? TVs fake. E, inclusive, eles fazendo as pessoas fazerem, desmentirem o que elas falaram. Bah, foi muito legal de ver isso. Porque é muita coisa ruim, né? E a gente não precisa, espera a coisa acontecer. Não precisa ir atrás de tudo que estão falando, Isso aí. E para porque quem senão a gente pira. pira, para quem já está com estresse acentuado, já está com uma questão de ansiedade maior, ficar lendo essas notícias não ajuda em nada, só atrapalha, bem pelo Sim, contrário, né? Ficar se alimentando de sim. notícias repetitivas, tipo passar o dia inteiro ligado na Globo, a televisão, não tem condições, é enlouquecedor. Ó, a Giza está perguntando, dicas para mantermos o equilíbrio físico e psicológico. Fala para ela aí, psico. Essa é minha mãe, Ah, querida, aí, é ó. uma figura. Não, a minha mãe, Então responde ela. eu vou responder, gente, a minha mãe, ela foi, meu irmão mora em Bonito e nasceu a filhinha dele, e ela foi para lá para conhecer a neta, né? E ela não conseguiu voltar Uhum. para cá porque Bonito fechou assim as saídas e não tem transfer para ir para o aeroporto, tá uma confusão e os voos todos cancelados de Campo Grande para cá. Sim. Então ela tá lá, coitadinha, muito mais do que planejado, teve que largar as coisas dela aqui para e tá sendo bem Ah, mas ela difícil. tá bem acompanhada com uma neta nova, né? Exato, tá bem acompanhado, isso aí, É tá bem o momento acompanhado. de curtir bem a neta. É, exatamente. Mas é isso de daqui a pouco as coisas fugirem dos teus planos e tu ter que lidar com essas situações, né? Sim. E aí, galera, tem alguma Daí? pergunta? O povo tá tímido. Uhum. Cara, eu acho que na nossa questão é basicamente isso. Ó, a ver, ele botou ali, tirei a televisão há bastante tempo da minha rotina. Os vídeos do WhatsApp são excluídos, nem leio. Minha parte estou fazendo. O isolamento deixa. Senão a gente surta com as notícias ruins. É só isso, é só energia baixa. Então é isso. É É focar, isso aí. pegar um livro interessante, é ler, é fazer a rotina, é fazer uns treinos. Galera, tem treino, tem 4 horários de treino na 303 e na Vitra por dia. Sim. Todos os horários com 3 coaches assistindo a aula e corrigindo e dando suporte.
Então, não é porque a gente está em casa que a gente não precisa treinar. E até porque se tu deixa um dia, vai deixando o segundo, o terceiro, quando vê, tu já não engrena mais. O hábito é muito fácil de ser perdido também. Isso aí, Principalmente se a gente fica muito tempo. tu demora mais de 30 dias para construir o hábito e em uma semana tu destrói ele, né? Exatamente. Então, E aí, assim, tu já começa com dores corporais de ficar deitado no sofá em uma postura, já dorme muito mais tempo. Então, assim, não percam a rotina. Continuem acordando cedo. Não percam refeições, como a gente falou ontem. Quando tu deixa de tomar um café porque tu dormiu até tarde, tu não vai tomar dois cafés depois. Então, tu não vai nutrir o teu corpo o suficiente para o que tu precisa. isso aí. Então, tenham rotinas. Não, e mais do que nunca é hora da gente cuidar do nosso corpo e da nossa mente também, né? Porque a gente não Sim. pode deixar nossa imunidade cair de forma alguma. Então, manter a atividade física, boa alimentação, beber água, cuidar da cabeça, isso é fundamental para que a gente possa passar por isso mais forte. Exatamente. Até para não correr o risco, né? E Sim, evitem de ir para a exatamente. rua, galera. O mínimo possível. Só vão se for preciso. Ontem tava vendo um vídeo do guri de Uruguaiana, os velhos tomando chimarrão na Redenção. Aham. Mas eu fiquei Não. chocada, eu saí domingo, eu moro na Zona Sul, né? E aí eu saí domingo para ir no super, porque precisava ir, e passei ali pela orla, mas só tinha gente com mais de 60 anos passeando, fazendo atividade física na rua. Os que deveriam estar em casa estão na rua. Eu acho que esses aí estão querendo levantar as mãos para Deus puxar. Não tem outra Ah, explicação. galera. Ó, a Paula comentou ali, ó. Como tem funcionado fazer uma lista de tarefas para realizar no dia? Assistir a esse tipo de live tem ajudado bastante. O caos está lá fora. Aqui dentro não precisamos deixar que o caos chegue. Exatamente. Dentro de casa Perfeito. tem que ser o melhor ambiente para nós agora, já que a gente tem que ficar muito tempo. Então, assim, uma coisa da questão da alimentação que a gente falou ontem. Cara, não quer comer chocolate, não compra. Então, deixa o ambiente favorável. Não crie coisas para te prejudicar no teu dia. Então, assim, não fica deitado o tempo inteiro, sai, te mexe, faz as coisas, arruma armário, como a Pri falou, trabalha em casa. Não É. deixe. Tem gente que não precisa trabalhar home office, mas poderia. E é o meu caso, eu não precisaria trabalhar em casa. Eu estou adorando dar aula de dentro de casa. Está sendo fundamental eu encontrar com essa galera, conseguir levar o senso de comunidade, mesmo a gente tendo que estar cada um dentro da sua casa, está sendo um desafio que está me trazendo um aprendizado tão grande que eu acho que depois disso, é como tu falou, o abraço vai ter outro sabor, É, vai ter outra. as conexões vão ser diferentes, né, a partir disso. Exatamente. E tu sabe que eu Ai, falei pra galera lá, falei para os meus alunos, assim, né? A gente precisa, na hora, principalmente da alimentação, a galera se desespera numa ansiedade de querer comer e aquilo é um prazer momentâneo que não vai durar nem 5 minutos. Tu vai comer sei lá, sim, aquela porcaria e vai ser muito rápido, tu já vai estar com aquela ânsia de novo e o desejo de comer outra vez, enfim. Então, assim, para a galera, principalmente para os nossos alunos, assim, que a gente, né, vê aí a batalha deles de se manter saudáveis, às vezes uns que vêm de um processo de emagrecimento também. Gente, não vamos jogar todo o trabalho, né, de 1 ano, de 2 anos fora, porque a gente está em quarentena em casa, né? Não vale a pena. Então, sim. pensem, será que... pensem, é só olho ou de fato vocês estão com vontade ou com fome? Enfim, façam essa avaliação antes de ingerir, sabe? Vale a pena? Será que não vai estragar todo o meu esforço? Ontem a Mika falou uma coisa que foi bem legal da questão de comer em casa. Se tu realmente está com fome, qualquer coisa que colocarem na tua frente, Certo. tu vai comer. Agora, se tu tá ansioso, ou se tu tá nervoso, ou se tu tá pensando besteira, assim, eu preciso comer um chocolate. Ninguém precisa comer um Ninguém precisa. chocolate. Quando a gente tem Exatamente. fome, tu come. Quando tu tem fome, realmente, que o corpo tá precisando de nutrientes, qualquer coisa que te derem, tu vai comer. Então, Exato. assim, se tu chegar assim na geladeira assim, eu preciso comer alguma coisa doce, não é. Isso não é fome, isso é Não é ansiedade. Então, é isso aí. segura. É isso aí.
é avaliar, né, o que tá demandando aquele momento e pensar se vale a pena, sabe? Eu sempre digo até Sim, para os meus pacientes, assim, e que já atendi alguns casos, né, em função de processo de cirurgia bariátrica, enfim, e era algo que a gente tinha que martelar o tempo inteiro. Pensa sempre antes, tem que criar um filtro para ter essa sim, ideia de vale a pena isso? É sim. E fundamental. outra coisa que eu falei da questão da alimentação, que o prazer da comida só dura até passar pela língua, né? Depois não Já tem era, prazer nenhum. já era. Então, Não faz assim, diferença nenhuma. até, até a gente pode querer comer alguma coisa, mas não precisa se entupir, né? Isso aí. Pode se dar ao luxo de comer um Claro. quadradinho de chocolate, comer algum doce, mas não vai comer até. Ninguém vai virar atleta agora nesse momento, né? Não é, não Exatamente. é esse o É, objetivo, né? Mas também a gente não precisa sim. sair da quarentena com 10 quilos a mais. O problema é esse, é tipo, ou eu faço um pouquinho, ou eu não faço nada e eu chuto o balde. Então, não pense assim. Não é porque Equilíbrio. eu não tô, exatamente, não é porque eu não tô conseguindo treinar diariamente lá dentro da rotina da box, que eu vou chutar o balde de tudo que eu fiz até agora. Isso aí. Então, mantém. Uma das coisas que eu falei, os treinos que a gente está montando não tem sobrecarga, não são treinos exaustivos, eles são desafiadores, Uhum. mas não são treinos que vão te deixar morto como um treino da box do dia a dia. Não é o momento da gente formar atletas. Agora é o momento da gente fazer uma manutenção, de trabalhar a cabeça, de trabalhar um pouco corpo e trabalhar outras valências que normalmente a gente não trabalharia. Fazer um trabalho de mobilidade, trabalhar um pouco da questão de yoga, meditação, Uhum. trabalhar o corpo de uma forma diferente. Então, a gente tem muito recurso. Então, não fiquem se escondendo atrás de uma TV, de um noticiário e se boicotando dentro de casa. Não criem desculpas para não fazer. Tá aí, tá? A gente está Exatamente. entregando material, todas as boxes estão entregando material diariamente para os seus alunos, né? Então, assim, só vai ficar parado quem Sim, quer. exatamente. Galera, tem alguma dúvida? Façam perguntas. A live está muito massa. A Fura falou ali, ó, estou adorando essas lives. Conversas educativas, conhecimento e amor. Bah, tem muito amor Ah, envolvido. Exatamente, foi uma das coisas que me despertou a ideia de fazer as lives, é a gente levar informação para a galera, não ficar só aquela questão de cobrança, treina, treina, treina. Vamos levar informação, trazer curiosidades, também trazer novidades conteúdo. boas, conteúdo Ah, bom, isso aí. exatamente, porque agora é o momento da gente se aproximar. Eu acho que se aproximar muito mais a distância, mas se aproximar mais É isso aí. dos nossos queridos, né? De quem a gente gosta, de quem. Ó, a Thay colocou ali que ela Oi? vai começar a fazer, vai filmar vídeos focando em mobilidade associando a respiração. Com certeza. É, ajuda Uhum. muito, Thay. Ótima ideia. Sim, Compartilha depois. é isso aí. Acho que a gente está aqui para ajudar. Acho que é o momento da gente fazer a diferença na vida dos outros e tudo que a gente puder trazer de auxílio, podem contar com a gente. Não, e pensar, agora não é hora de pensar no individual, né? Estamos no momento de pensar no coletivo. Todos estamos passando pela mesma situação, né? Estamos todos de mãos dadas no isolamento. Então, agora é o coletivo, é a questão de humanidade mesmo. Ó, a chefa fez uma pergunta ali. Olha, minha chefa. As pessoas que estão se sentindo triste, angustiada, dicas para lidar no momento. Então, nada melhor do que ocupar a sua cabeça, né? Precisa procurar outros recursos para fazer com que tire o foco dessa angústia, desses pensamentos obsessivos, de fato, dessa tragédia que a gente está vivendo, né? Sim, Fundamental que a gente tire o foco disso. Surgiu esse tipo de pensamento, essa angústia apareceu, aquele aperto no peito, né? Tá ali te incomodando. Sai, levanta do sofá, para o que está fazendo, vai tomar uma água, olha na janela, procura alguma coisa que tente desviar esse pensamento. É a melhor forma para poder lidar com isso, né?
Até uma coisa que surgiu logo nos primeiros dias, tu mesmo te disponibilizou a conversar com as pessoas. Então, entre em contato com a Pri. Eu fiz um post ali, a gente pode também Vou depois repostar de novo. botar isso, e aí a gente marca a Pri ali, entra em contato com ela. Ela não necessariamente vai, tu como conhece as pessoas, Eu não vou atender, mas indicar tratar, mas alguém. eu não vou tratar, mas eu posso fazer orientações adequadas, né, para enfrentar esse período. Então, é algo que a gente Sim, pode passar juntos e daqui a pouco, assim, eu faço uma avaliação, vejo, olha, essa pessoa acho que literalmente está precisando. Eu tenho muitos colegas que estão trabalhando na modalidade online, né, porque foi liberado pelo nosso sim. conselho, enfim. Então, eu posso fazer indicações e, galera, não é vergonhoso pedir ajuda, principalmente quando está tá causando sofrimento, né, emocional na gente. Então, a gente Ó, precisa como, dar o braço a torcer. como lidar com brigas nas casas, dos casais, famílias. Aí é Diálogo. aprender a ceder. É isso Aprender a ceder. é sentar, dialogar, respirar 1000 vezes para não enforcar as pessoas, né? Porque às vezes dá vontade. Mas eu Mas acho que, na minha opinião, tá, Pri? No momento que a gente diminuir esse estresse com atividades, com rotina, com afazeres, tu vai ficar menos estressado e descontar nos outros. isso Porque aí. eu acho que o que mais causa estresse é isso, é tu tá com a mente vazia e a culpa de tudo que tá acontecendo é do outro que tá ali do teu lado. Porque é Porque mais fácil brigar com quem tá perto, né? isso aí, ótimo. É mais fácil brigar com quem. Aliás, tu só pode brigar com quem tá perto, né? Nesse momento não tem outra pessoa que tu brigue. Então, não se tem outra alternativa, né? É isso, assim, Sim, tu tem que parar e pensar se realmente aquilo ali é fruto do teu estresse, daquele sofrimento que tu tá tendo por estar passando por isso, ou se de fato tem lógica a tua briga, né? Claro, às vezes tem, mas sim. outras vezes não, né? É só puro. Mas eu acho que a É grande tensão maioria ambiental, né? é exatamente tensão pelo momento que a galera tá vivendo de muita incerteza. Tu Uhum. não sabe quando vai terminar essa função, tu não sabe se amanhã tu vai estar contagiado ou não, se isso vai passar, como é que vai estar a economia do país daqui um mês. Então é muita preocupação que foi. Olha, Carol, eu brigo com as paredes. Carol, eu te entendo, eu sou igualzinha. Eu acho que a Jaque tinha feito uma pergunta, peraí. Não sei se já falaram, mas é muita informação também. Tem que parar um pouco, ouvir música. Sim, Jaque, a gente falou sobre isso, as fake news aí, esse excesso de informação que tá tendo só prejudica em vez de ajudar, né? Sim, E outra, ela botou, e outra, até quarentena no Instagram é só glamour, mas a realidade sabemos que é diferente. Com certeza. A sim. realidade é outra. Mas a gente pode criar a nossa realidade diferente também. Basta querer. É Isso foi aquilo. uma das coisas que a Veri falou ali, que é a gente só deixa impactar se a gente permite. É isso Se aí. tu ficar em casa se vitimizando, ah, eu sou um coitado, ah, eu não tenho o que fazer, ah, é assim. Não, a gente tem sim como se mexer, a gente tem como fazer coisas, tem como ocupar a cabeça, basta querer. É isso aí. Depende só da gente ter um bom dia. Uhum. Olha o Rafa, eu tô bebendo como um cara. É uma figura. Tu já Ah, bebe assim Rafa. sempre, Rafael. É. Ah, é isso aí então, Pri. Foi muito bom conversar contigo. Acho que tudo que a gente possa fazer é válido. A galera tá gostando, então eu acho que esse respaldo e esse feedback que a gente tem é positivo, então a gente faz com amor, como a Fran falou ali, Isso com aí. certeza é justo para a gente faz justamente porque a gente ama o que a gente faz, então não Uhum. tem. é, Isso é uma das coisas que antes eu já ouvia, que quando a gente faz o que a gente ama, a gente não pode chamar de trabalho, né? Uhum. Então, é recompensador. Hoje eu li uma frase que foi bem legal assim. Primeira vez que eu gosto de uma segunda-feira, mas não, Ótimo, eu né? gosto sempre das segundas-feiras, né? Não, Ó, e a Sânia galera, tá eu dizendo ali, fico. Pode falar.
Não, a Sônia é lá de Caxias, uma amiga, disse assim, obrigado, top. Ah, que legal. Galera, eu Uhum. fico disponível. Se vocês quiserem, me chamem lá no direct, me adicionem no Instagram, ou posso passar meu telefone também. Se tiverem alguma dúvida ou ficaram com vergonha de fazer alguma pergunta, me chama lá no privado e vamos conversar. Eu tô super aberta, disponível aí, querendo muito ajudar vocês. E eu quero dicas de séries Ah, pode deixar. no Netflix. Mandem dica de séries aí pra mim. Abre a caixinha lá. Uhum. Carol falou alguma coisa ali. Ah, dos idosos. Eles estão sendo os mais impactados em risco de vida. Sim, e são os mais arteiros, né? Parecem crianças. Os mais Se tu teimosos, for né? ver, for pra rua ver, só os idosos estão querendo ficar na rua, né? É isso Tipo, aí. ninguém manda em mim. A minha avó era assim, quando tava no fim da vida, ela. Ninguém vai mandar em mim. São E tudo o pior é teimosos. que agora chegou o momento, e agora chegou o momento de os papéis se inverteram e nós vamos ter que dar limites para os nossos pais e os nossos avós, né? É isso aí, a briga vai ficar Exatamente. feia, mas a gente tem que bater pé como se fosse criança. Não tem o que fazer. Aham. Então tá, depois tu me repassa aquele post pra gente fazer de novo lá com teus Pode deixar, eu vou contatos. publicar. Publica, me marca que eu reposto ali pra galera ficar sabendo. Ótimo, É, pode e deixar. isso que a Carol falou, mas imagina a loucura que tá na cabeça deles. Se a nossa já tá uma loucura, né? Não, e para eles Mas bem pior. mas aí é o momento da família dar o suporte e é chegar, dar um abraço, chegar, se aproximar, trazer para o teu lado e dizer, ó, é grave a situação. Agora é um momento que tu tem que nos ouvir para o nosso bem, para o bem dos nossos netos, para o bem dos nossos filhos. É o momento de vocês aproximar mais. Eu acho que a aproximação, o abraço, o carinho, já que estão dentro do mesmo ambiente, não tem esse perigo de contágio. Abraça teu pai, abraça tua mãe, o teu avô, traz ele, vô, senta aqui, vamos ler um livro junto. Orientação, eu acho que é o que precisa, porque muitos idosos, eles não têm noção do que está acontecendo, principalmente porque eles não acompanham essa questão tecnológica aí que a gente está mais adaptado, né? Então, para eles é Sim, difícil entender o que está acontecendo a ponto do mundo ter que parar, né? E é basicamente que nem as sim, crianças, né? Então, assim, galera, vamos orientar, vamos procurar maneiras, tanto para as crianças quanto para os idosos, de orientar de uma maneira adequada para as crianças, de uma forma lúdica, né? Para explicar, eles precisam saber o que está acontecendo na vida deles, né? Não dá para manter uma criança presa dentro de um apartamento e simplesmente dizer que não pode sair. Não, tem que explicar, é importante isso. Eles são bem mais espertos do que a gente acha. exatamente. Se tu pegar hoje uma criança com 1 ano, ela já sabe passar o dedinho no iPhone aqui para liberar, Passa. digitar a E entra no senha. YouTube até. Isso aí. Então tá, Pri, muito obrigado pelo papo, Beleza. foi show de bola. Ótimo. Sempre muito aprendizado. E eu quero te ver no treino amanhã, Pode deixar. certo? Obrigada pelo Tá bom, convite, galera. Cleiton. Tá bom, um beijo a Beijo, todos. tchau. Tchau.